Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você. Muito obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. Hoje, mais um daqueles programas com um tema polêmico e que, com certeza, vai gerar muito debate. Não só aqui, nos estúdios, mas aí na sua casa, nas nossas redes sociais, repercutindo tudo aquilo que será tratado na edição de hoje. Já fica aqui para você meu perfil no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, mais um canal aí para a gente poder conversar, dialogar também. Aliás, deixa eu já aproveitar aqui o início do programa e mandar um abraço para o Fernando. Eu encontrei recentemente ele aqui no metrô de São Paulo. Foi muito carinhoso, muito elogioso com o programa. Obrigado, viu, Fernando? Deus continue abençoando sua vida, que o programa seja bênção, né, na sua caminhada espiritual, acadêmica e ministerial, ok? E eu fico muito feliz com esse retorno e te encontrar, que Deus te abençoe bastante. E, aliás, todo o carinho que não só o Vejam Só, mas eu também recebo dos nossos telespectadores também. Gratidão. Gratidão é o sentimento que fica em nosso coração. E nós somos gratos a Deus por esse espaço e poder levar até você muito conhecimento pautado nas Escrituras Sagradas. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Deixa eu apresentar os meus convidados e a gente já entra no nosso bate-papo da noite. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Leandro Santos. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Leandro, meu irmão, graça e paz, uma ótima noite. Obrigado por estar aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, Zeca, é um prazer estar aqui de volta a casa, ao programa. Espero poder contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Com certeza. Vamos dar mais um passo aí, avançando aí no conhecimento. Apesar de ser um assunto que a gente já conversou várias vezes, sempre tem alguma coisinha para a gente poder aprender novo. Sim. Para começar, vou pedir as informações da igreja, pastor Leandro, por favor. A nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Diadema, fica localizada na Rua Orense 320, no centro de Diadema. O site da igreja é www.ipbdiadema.com.br. O canal no YouTube é www.youtube.com/ipbdiadema. O Instagram da igreja é @ipbdiadema. Temos também o Instituto Teológico do Presbitério de Diadema, que é o Instituto Reformado Abraham Kuyper. E o Instagram do Instituto é @ibracprd, ou seja, @ibracprd. Boa. Todos os contatos que foram muito bem divulgados aqui pelo pastor Leandro já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo também no perfil oficial do Vejam Só, tá bom? No @programa Vejam Só. São os canais oficiais para você entrar em contato com a igreja, saber um pouquinho melhor do ministério, do trabalho dos nossos irmãos ali na região e também, obviamente, do Instituto Teológico, se você tiver interesse em avançar no conhecimento da Palavra de Deus. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E nós temos o privilégio de receber também nessa noite o professor Joerley Cruz. Ele que é professor lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor Joerley, graça e paz, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Para mim é um prazer sempre estar com vocês. Programa que traz muita alegria, muito ibope, né? E a gente gosta muito de acompanhar nas noites da semana. E para mim é um privilégio estar juntamente com o pastor aqui. Vai ser muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser mais uma oportunidade da gente crescer. E obrigado, viu, Joerley, pelo carinho de aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria receber o irmão, aprender um pouquinho com o irmão também. E falando em aprender, quem quiser aprender, a Faculdade Teológica é uma ótima recomendação, por favor. Sem dúvida. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Nós estamos localizados na Rua João Ramalho, no bairro de Perdizes, ao lado da PUC. Então, nos visite lá. Nós temos no Google, você digita Teológica, ele vai trazer o site para você. Nós temos cursos muito interessantes lá, não só na área de bacharelado, ministério pastoral, como também para leigos que querem se capacitar, né? Convido você a conhecer melhor. Bem isso. Então, se tiver interesse, fica aqui também registrado a nossa indicação da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E os contatos do professor Joerley apareceram aí para você e ficam salvos no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? É só chegar por lá e, obviamente, se você quiser outras informações da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, pode mandar uma mensagem para ele lá
que ele vai te orientar direitinho para você chegar no caminho correto, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, Eu que agradeço. por aceitar o nosso convite. E já vai aparecer aí para você o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. É, como eu falei, um tema muito polêmico. Hoje nós vamos falar de novo sobre o papel das mulheres na igreja e a pergunta que nós selecionamos é: as mulheres devem ficar em silêncio na igreja? Que é uma referência a uma orientação do apóstolo Paulo. Nós vamos nos aprofundar nela e, obviamente, outras dinâmicas envolvendo as mulheres e o trabalho ministerial vão aparecer na nossa conversa aqui, porque é um caminho lógico quando a gente fala dessa questão, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou, inclusive, abrir a enquete para você votar no tema, mas antes, os nossos convidados vão responder a nossa pergunta-tema. As mulheres devem ficar em silêncio na igreja? Depois, durante a nossa conversa, obviamente que outras questões referentes a isso vão aparecer. O pastor Leandro começa, depois o professor Joelei vai ter oportunidade. Na sequência, você que nos assiste responde a nossa enquete também, tá bom? Vamos lá, pastor Leandro, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Eu entendo que, à luz das Sagradas Escrituras, a mulher ela pode ensinar em várias frentes, em vários ministérios relacionados às mulheres na igreja, mas no culto solene, somente homens devidamente ordenados, os pastores, devem ensinar na igreja no que se refere a culto solene, o ensino no culto solene. E entendemos que quando Paulo fala isso, ele está se referindo ao culto público, culto solene. Mas entendemos também que a mulher ela pode ter o dom de ensino, pode ensinar a palavra de Deus, mas em outros contextos, não necessariamente no culto público, no culto solene, porque o ensino no culto solene está também relacionado à autoridade masculina que Deus outorgou aos pastores. Tá. Bom, pastor, depois eu faço aqui algumas perguntas até para a gente definir como é que o irmão entende esse culto solene, como é que vai funcionar essa definição, esse momento, né, para a gente poder entender em que momento que a mulher pode ou não, na concepção do pastor Leandro, mas acho que ficou claro aí a visão dele, depois ele vai aprofundar isso. Mas, bom, Joelei, quero te ouvir também, como é que o irmão responde a nossa pergunta. Eu acho que as mulheres elas não devem ficar em silêncio na igreja, tanto no sentido de como nós já conhecemos na área de ensino, bem como também acredito eu que no culto elas não precisam ficar em silêncio, uma vez que o culto ele envolve toda a comunidade, toda a igreja, e eu acho que tem tudo a ver também com uma questão relacionada a dons, que eu acho que a gente pode discutir isso de uma forma mais aprofundada. Mas eu creio que não devem ficar em silêncio, não. Eu acho que não. Boa. Então, você tem aí agora já as duas opiniões aqui dos nossos convidados. É óbvio, uma introdução, né? A visão que eles vão defender, depois eles vão aprofundar essa questão, inclusive analisando os textos bíblicos também sobre o assunto. Mas antes da gente voltar à fala para os nossos convidados, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também respondendo a nossa enquete. Está aqui já, é só acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e votar nas enquetes que nós deixamos ali disponíveis para você. Vamos colocar na tela a pergunta, que tema, né? Pergunta da enquete para você responder. Aí, ó, em sua opinião, a mulher pode ser pastora, que é, vamos dizer assim, uma consequência dessa questão de falar ou não na igreja, né? De ter liderança, autoridade. Não sei se você percebeu na fala do pastor Leandro, ele já, inclusive, deixou claro isso, né? Da questão da autoridade do ensino. Bom, vamos lá as opções. Primeira opção, sim, a mulher pode ser pastora. Segunda opção, não, a mulher não pode ser pastora. Temos isso, desconheço ou não sei. Boa, tá lá para você. Então vote, né? Tem ali as opções, vote, escolha uma delas. Na postagem seguinte você pode até justificar o seu voto também, tá bom? Nós vamos tentar separar algumas delas e colocar aqui para você também, tá bom? Antes da gente falar do culto solene, só para a gente aproveitar a enquete, não pode ser pastora na sua visão, né? Não pode. Ficou, acho que claro, né? Não pode. Por conta da autoridade. Exatamente. Boa. Pode ensinar... não, ensinar não. Vou reformular. Pode falar. Não precisa ficar em silêncio. Exato. E pode ser líder também? Ter autoridade? Pode ser líder, porque
Bom, se a gente for pensar e entrar nas questões mais relacionadas ao Novo Testamento, porque quando eu olho para o Antigo Testamento, a realidade do Antigo Testamento é que a mulher ela não poderia ser sacerdote por questões de impureza. Ok. Levítico 11 até Levítico 14. Mas você tem realidades com relação a profetisas, mulheres que atuaram de uma forma muito veemente no Antigo Testamento e foram extremamente decisivas, né? Em alguns casos. Eu me lembro, se não me engano, a profetisa Ulda, que Josias ele vem e encontra o texto no templo e ela vai identificar o texto e ela vai dizer, olha, o povo vai ser castigado. E eles acreditam e aceitam a palavra da profetisa Ulda, porque o povo de fato seria castigado. Então, no Antigo Testamento, eu acho que ele é menos problemático, se eu posso assim dizer, do que o Novo. O Novo Testamento, entrando um pouco nessa questão, me parece ter um aspecto bastante cultural e vai, de uma maneira ou de outra, interferir, porque a gente não pode negar que questões culturais entram na pena do autor. Sim. A inspiração da parte de Deus é real, é óbvia, é incontestável. Mas a participação do escritor leva consigo algumas questões que são basicamente culturais. Sim, nós vemos um respeito cultural do escritor considerando a inspiração do próprio Deus. E eu considero que Paulo leva em consideração essa questão cultural, sim, que para ele, para o seu tempo, para o seu contexto, era importante, não há dúvida. Ele tem as suas razões, os seus motivos. A sociedade provoca esse tipo de situação, mas que eu não consigo, de uma maneira ou de outra, transportar esse contexto social para cá. Sim. Não necessariamente, porque senão eu vou ter que trazer todos os outros contextos sociais junto. Tá. E aí nós vamos ter uma dificuldade. Depois nós vamos aprofundar isso daí, porque algo, só para esclarecer, porque senão fica a impressão, professor Julinho, que se não tem que transpor o cultural, vai transpor o quê do livro? Então. O que nós vamos trazer para hoje? Exato. Daqui a pouco o irmão vai responder. Okay. Deixa eu voltar aqui para o pastor Leandro. Pastor Leandro, eu vou pedir a definição de culto solene para o irmão, para a gente entender do que o irmão está falando quando diz que, neste momento específico, a mulher não pode falar, mas que em outros momentos ali da igreja ela teria essa oportunidade, digamos assim. O culto solene é quando a comunidade é convocada para, em conjunto, unidas ali, dedicar um dia ao Senhor, né? Historicamente, tradicionalmente, esse dia é o domingo, né? Como está escrito na carta de Paulo primeiro aos Coríntios, que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. E nessa reunião, à semelhança de alguns aspectos do culto do Antigo Testamento, havia a exposição da lei, que aqui no caso do Novo Testamento é a exposição bíblica, orações, cânticos, né? Hinos e cânticos, e por vezes votos, ordenações, né? Mas basicamente é uma convocação solene da Assembleia, como por exemplo, isso fica mais evidente em Joel capítulo 2, versículo de 11 a 13, convocai a Assembleia solene. Culto solene é isso, é a convocação da igreja para ouvir a palavra de Deus, uma exposição solene da palavra de Deus, e a igreja fazer orações, intercessões, cantar louvores a Deus. Então, com o objetivo em comum de uma adoração pública e solene. Entendendo que a palavra culto ela é abrangente. Sim, sim. Tudo que nós fazemos para Deus é um ato de culto e adoração. Mas quando a igreja é convocada, aí chamamos de culto solene. Tá. E, bom, acho que o irmão já deixou claro, seria essa convocação aos domingos. Isso. Nos outros dias, né, não dá para identificar como culto solene? Pode ser culto, mas é outra atividade? É isso ou não? Convencionou-se, na história Dessa da igreja, forma. o domingo. Tá. Mas se a igreja, por exemplo, uma quarta-feira ou um sábado, a igreja, ela, por sua liderança, fazer uma convocação com o objetivo de culto solene, ali vai ser um vai culto. ser também, entendi. Solene. Boa. Posso fazer uma provocação já? Pode. A gente tem um problema com essa questão, pastor, porque a pregação talvez seja mais fácil de você identificar e falar, olha, a mulher não
não prega, não ensina, tal, beleza. Mas a mulher tem outras participações, às vezes até muito ativas em outros momentos, inclusive do culto solene. Orando, Tocando instrumentos. tocando instrumentos, inclusive às vezes dirigindo a própria igreja nesse momento de adoração com músicas, né? Às vezes, se ela é... acho que na IPB não tem essa função, né? Ministra de louvor, né? Mas, bom, indicando a igreja, agora nós vamos cantar tal hino, esse hino ensina isso, esse cântico e tal. Como é que nós vamos arranjar isso aí na ideia que o pastor defende? Ok. Essa premissa que nós estamos discutindo, se a mulher pode ou não ensinar, parte de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 em diante. No capítulo 3, versículo 15, ele conclui dizendo: estas coisas te escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E nós sabemos, os principais autores mais conhecidos, teólogos, defendem que esse capítulo está falando de culto solene. James Packer, John Stott, Calvino. Inclusive, na tradução João Ferreira de Almeida, na Bíblia que nós temos da RA, se você olhar em cima do versículo 8, está escrito assim, ó, proceder conveniente no culto público. Então, entendemos que aqui se refere ao culto público, culto solene. Então, quando Paulo fala de ensino, aqui nesse texto está falando de culto. E no que diz respeito a culto, quando nós olhamos as cartas pastorais, as exortações de Paulo a Timóteo prega a palavra. E ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Então, é a exposição bíblica da palavra no culto. Não necessariamente tocar um piano, fazer uma oração, dirigir os cânticos. É uma restrição à exposição da palavra no culto. Expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Então, é a exposição pública. E aí, nesse sentido, tem a ver com autoridade, porque ensino bíblico, especialmente no culto, tem a ver com autoridade. No Antigo Testamento, o responsável por ensinar a lei, a Torá a Israel, era principalmente os sacerdotes. E o culto solene era para isso, para o ensino solene das Escrituras Sagradas. E entendemos que a mulher pode ensinar, não sei se eu já posso explanar mais. Pode, claro. A Bíblia fala que a mulher pode ensinar. Paulo fala em Tito, capítulo 2, versículo 3, as mulheres mais velhas, elas devem ser mestras. É um imperativo. Mestras do bem, kalodidáskalos. Elas devem ser, é uma ordem de Deus. Só que no versículo 4 ele diz, com o objetivo de ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas. Então, a mulher pode ensinar, mas ele vai objetivar, colocar o foco que é para ensinarem as mais novas, ou seja, mulher ensinando mulheres. Existem casos no Novo Testamento de mulheres ensinando homens? Existe o caso, que é no caso de Priscila e Áquila, né, o casal, e Priscila, junto com seu esposo, discipularam Apolo. Isso está escrito em Atos 18. Apolo era um judeu, experiente nas Sagradas Escrituras, conheceu sobre Jesus, especialmente sobre acerca do batismo de João, mas ele carecia de mais aprofundamento. Então, Priscila e Áquila, vendo aquela situação, resolveram discipular Apolo. Então, Priscila participou desse processo. Em Romanos 16:3, Paulo chama Priscila e Áquila de cooperadores. Então, Priscila era uma missionária. Ela discipulava, ela ensinava a palavra. Fora esse caso, você não vê mulheres ensinando em culto, ensinando toda a igreja no culto solene. E aí, compreendo a fala do pastor Jorley, mas entendemos diferente, que a Bíblia traz algumas questões culturais que o autor ele demonstra em suas escritas, mas essas questões dizem respeito à natureza de usos e costumes, como a questão do véu, como a questão de lavar os pés dos discípulos, que nós não precisamos mais trazer isto, o ósculo santo. Mas no que diz respeito a funções dentro da igreja, a Bíblia não traz essa questão cultural. Por exemplo, nós sabemos que Jesus ele não estava preso a preconceitos, ao machismo da época, que havia um machismo na época do Antigo Oriente Médio. Jesus ele não estava preso a isso. Pelo contrário, Jesus é conhecido, dentro e fora da igreja, por aquele que quebrou esses tabus culturais. E mesmo assim, ele não colocou nenhuma mulher entre os 12. Jesus ele não tinha preconceito. E quando ele tinha que... Por exemplo, ele quebrou um tabu quando ele conversou e dialogou com a mulher samaritana.
um judeu, ela mesma admitiu isso. Sim. Como sendo tu judeu, vens falar a mim, que sou samaritana? E se Jesus não estava preso ao preconceito da época, à cultura, por que ele não colocou uma mulher entre os 12? Por que o Deus de Israel não colocou sacerdotisas? Tem a questão da purificação, ok, mas a mulher não estava entre a liderança da igreja no que diz respeito tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, assim, nosso Deus, ele de fato, ele respeita a questão da cultura da época, mas ele não está preso a isso, Jesus não estava preso a isso na revelação, nas funções da igreja. E ele não colocou nenhuma mulher, e você não vê pastoras no Novo Testamento. Paulo fala, inclusive, quando fala dos pastores, que são os presbíteros, ele diz que seja o marido de uma só mulher. E ele não fala o inverso, que seja esposa de um só marido, né? As falas são bem direcionadas aos homens. Antes da gente falar dessa questão cultural e das observações que o pastor Leandro fez, eu quero voltar no assunto do culto solene. Acha possível, Jolie, fazer essa divisão que o pastor fez de culto solene, de convocação da Assembleia e outros momentos? Ou não? Tudo faz parte do mesmo pacote, em qualquer um deles a mulher está ativa e pode estar. Na sua visão, como é que se enquadra isso? Porque acho que fica evidente que não com o objetivo de diminuir a mulher ou o papel dela, muito pelo contrário, mas que existem situações, que é o que ele corrobora depois com as funções, que seriam exclusivas dos homens. E por isso existe essa necessidade dessa divisão. Sim. Porque senão ele ia se amarrar, né? Porque pegava na escola bíblica dominical, por exemplo, não ia poder deixar as mulheres ensinar. Então, faz essa divisão. Vamos lá, por favor. Se a gente for pensar na questão bíblica, a natureza bíblica da questão, Jesus não instituiu o culto solene. O culto solene é uma questão que nasceu dentro de uma institucionalização da igreja, sobretudo quando você tem esse terceiro movimento da igreja cristã, que não nasce necessariamente em Paulo. A igreja cristã nasce em Jesus. E Jesus, ele se reunia com seus discípulos e discípulas. Você tem lá Maria Madalena, você tem uma série de mulheres que, inclusive, no túmulo foram elas que apareceram, né? Então, quando eu parto do princípio da raiz da igreja, o culto, ele entra depois. E quando o culto entra, ele se torna parte do texto bíblico, mas ele é fruto de uma institucionalização. Que se fosse hoje, Jesus no nosso tempo, digamos que Jesus viesse ao nosso tempo e a igreja fosse institucionalizada agora, será que nós realmente manteríamos esse mesmo processo em nome do culto solene? Porque aí o culto solene foge um pouco das raízes do Evangelho e do Reino de Deus, onde Jesus não se reunia num lugar, Jesus não tinha uma liderança que, podemos dizer assim, que destratasse a outras partes. Evidente que ele está andando com 12 homens, mas eu volto, uma mulher não teria autoridade diante dos judeus. Claro que Jesus vai chamar 12 homens. Se ele chamasse 10 homens e 2 mulheres, os judeus não iam escutar essas mulheres. O problema não é do Evangelho, o problema é do judaísmo. O judaísmo do Antigo Testamento foi rigoroso o bastante para, inclusive, influenciar a nossa formação de igreja, que é sinagogal. A igreja cristã é sinagogal, e sendo sinagogal, ela se mantém no caráter do Antigo Testamento. Só que hoje nós não nos mantemos no aspecto sinagogal. Nós estamos no século XXI e a demanda é outra. Tanto que o local do culto, o templo, ainda é muito sagrado no nosso evangelicalismo. Exato. Se você vai levar o culto solene como princípio, você vai levar o espaço, você vai levar os elementos, você vai levar toda uma sacralidade que nós já dessacralizamos. E aí, você colocar a mulher como alguém que não pode ter um princípio de púlpito, por exemplo, você está sacramentando o seu silêncio. A gente não pode ir nessa conversa, porque aí nós vamos amaldiçoar o silêncio da mulher. As mulheres são muito competentes, eu conheço pastoras
muito competentes, pregam muito bem, sérias. Eu tenho uma amiga que hoje está no Rio de Janeiro, batista, ela muito estudiosa, muito séria com Deus, não se casou por opção. Isso também não seria um impedimento. Eu vejo que as necessidades hoje da igreja do século XXI, elas estão bem distantes da realidade da igreja do primeiro século. E é isso que eu quero considerar, né? Eu não desconsidero a palavra de Paulo, mas eu considero se Paulo viesse até nós e falasse assim, gente, vocês precisam pregar o evangelho. Cadê as mulheres? Sim. Júlia, eu acho que pode ser um assunto para a gente falar daqui a pouco, porque, de certo modo, eu concordo com o pastor Leandro na questão da função, de autoridade, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo discordar daquilo que você fala, Júlia, porque eu vejo que o homem tem abdicado do seu papel, de fato. E aí parece que no texto bíblico e na história bíblica, quando o homem se esconde, Deus levanta as mulheres mesmo. De uma certa forma. Então, eu quero falar disso, mas daqui a pouco. Tá. Eu só queria voltar em uma outra questão, Jolie, para a gente poder também entender e fechar aqui com a fala do pastor Leandro, que é essa questão que ele falou dos aspectos culturais e fixos do ensinamento bíblico. Você disse que a gente precisa olhar para o texto e entender aquilo que é cultural, porque está falando para uma época. Pastor Leandro afirmou que essa questão, por exemplo, da mulher não é de cultura, é função, e por isso seria algo que vai transpor todos os períodos. E eu queria ouvir os seus comentários sobre, por favor. Não, eu acho que a mulher hoje, ela invadiu um espaço dentro da nossa sociedade hoje que, inclusive, nós nos servimos delas, né? A gente vai numa médica, a gente vai numa dentista, a gente deixa uma enfermeira cuidar de nós, mas quando ela vai ensinar a Bíblia, ela tem que ficar quieta. Eu não entendo, sendo que ela pode ter feito um seminário, ela pode ter estudado nas mesmas carteiras que os homens. Inclusive, eu acho até que a ideia do pastorado é uma questão de legitimidade. Existem pastores que vão para o ministério e não são legítimos. E podem existir mulheres que vão para o ministério que sejam legítimas. A legitimação é o ponto mais interessante. É essa questão que eu defendo. Então, a mulher hoje, dentro de uma legitimidade de chamado, demonstrando que a própria igreja, e eu já vi igrejas assinarem embaixo hoje a respeito dessas lideranças femininas. Olha, eu não estou respondendo pela minha denominação. Evidentemente, eu sei que, como eu até estava comentando com vocês, a Convenção Batista do Estado de São Paulo não admite mulheres no pastorado. Isso é uma opinião minha, pessoal. Abre e fecha parênteses, né? Eu respeito a minha denominação, eu sigo a orientação da minha denominação. Se ela diz que não pode ter pastora, eu acato. Ok. Mas uma opinião pessoal, e isso os batistas têm como marca, sem dúvida, é a leitura e o pensamento, uma reflexão a respeito de outra possibilidade. E eu estou vendo outra possibilidade. Pode ser que para nós ainda é um problema, mas pode ser que daqui a alguns anos, quando estivermos na tribulação, ou já estamos, não sei, esse é outro assunto, as mulheres vão ser mais do que necessárias, porque me entristece ver as mulheres brilhando na sociedade, tendo o seu espaço, fazendo acontecer, e a gente, na igreja, a gente fala para ela, fica sentada aí, porque o papel é nosso. Eu acho que a multiplicidade dos dons na igreja não pode ser tolhido, né? Eu acho que isso é o grande problema, porque, que nem o pastor falou sobre Joel, Pedro vai, na sua pregação em Atos 2, falar que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Servos, meus servos, minhas servas. Quer dizer, entra uma questão aqui não só espiritual, mas inclusive étnica social. O Evangelho, ele criou uma expansão, o reino de Deus, ele tomou uma dimensão, uma expansão que acrescenta em vantagens o texto bíblico. Não atualiza o texto, não muda o texto, mas adiciona possibilidades
por exemplo, nas questões dos dons. A Bíblia fala dos dons das línguas e muitos de nós não cremos nos dons das línguas, mas está escrito, Paulo fala para traduzir e nem temos muitas vezes tradutores. Quer dizer, existem questões na Bíblia que está escrito e que nós muitas vezes temos problema. Paulo fala sobre corpo, alma e espírito, mas a gente fala, não, é corpo e alma. Ué, mas não está escrito que é corpo, alma e espírito? Então, as nossas interpretações, elas precisam seguir certas vertentes. E quando se diz respeito a uma questão importante relacionada à sociedade, relacionada à urgência do Evangelho, eu tenho uma abertura maior. Eu acho que quando eu estiver lá no céu, o Paulo vai me abraçar. Tá tudo certo. E vai falar assim, eu não podia escrever isso na minha época, é isso que ele vai falar para você? Mas eu não pude escrever na minha época, mas vocês podem fazer na sua. Que danadinho. Tá bom, Jorley. Vamos lá, pastor Leandro. Quero ouvir o irmão sobre esse aspecto que o professor Jorley, então, defendeu aqui. Eu acho que até para resumir, assim, e ficar bem didático para o nosso telespectador, a ideia que ele defendeu é que a mulher avança e cresce na sociedade como um todo, inclusive galgando espaços de autoridade dentro da sociedade. Sim. Certo? E que dentro da igreja ela não consegue esse espaço. Pode, não pode, dentro da igreja é diferente. Eu quero devolver a palavra ao irmão para ouvi-lo, por favor. Já pensou o perigo de nós termos como base, como parâmetro, os avanços culturais na sociedade para a nossa regra de fé e prática e não as escrituras? Porque a sociedade ela muda constantemente e muda às vezes com aspectos pecaminosos. Nós, por exemplo, no que diz respeito a casamento, no que diz respeito às relações sexuais, nós cristãos estamos vendo as distorções que tem havido na sociedade. E nós vamos nos adaptar a essas modas pecaminosas. Então, se nós tivermos a sociedade, a cultura como parâmetro para nossas práticas, aí nós estamos incorrendo num perigo muito grande. Nós temos que ter a Bíblia somente como regra de fé e prática. E eu vejo sim nas Sagradas Escrituras que Jesus se reunia de maneira solene. Ele se reuniu, por exemplo, quando ele foi fazer a ceia do Senhor. Quando ele fez a ceia, e o texto diz em Marcos 14, 17, que ele chamou só os 12. Então, houve uma reunião ali e ele chamou os 12 para a mesa. Para a mesa, ele chamou os 12. Não chamou nenhuma mulher. Por que ele não chamou nenhuma mulher? Ele não tem preconceito, ele conversou com a samaritana. Por que ele não quebrou esse tabu para nós não estarmos aqui discutindo isto? Se Jesus tivesse chamado a mulher entre os 12, inclusive para ministrar a ceia, não estaríamos aqui discutindo isto, porque Jesus é o parâmetro. Paulo é só um reflexo dos ensinamentos de Jesus, bem disse o pastor Jorley. Então, assim, por que eu acho que não é cultural? Porque Jesus não está preso a tabus e preconceitos. E ele é o símbolo máximo daquele que transpôs as barreiras culturais e ele não colocou nenhuma mulher entre os 12. E Paulo, quando ele fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 em diante, sobre não permito que a mulher ensine, ele vai embasar, fundamentar, dar as razões por que ele ensina isso. Não é baseado na cultura, é baseado na criação e na queda. Porque no versículo seguinte ele diz, porque primeiro foi criado Adão e não Eva. Ele diz claramente, então, por que ele não permite que a mulher exerça a autoridade de ensino no culto? Por causa da liderança masculina. Primeiro foi criado Adão. Então, a razão que ele dá é baseada na criação. E a segunda razão é na queda. Ele diz no versículo seguinte, e Eva foi enganada, a mulher, e não o homem. Então, isso mostra mais ainda que não é a questão cultural. Agora, à luz das Sagradas Escrituras, entendemos que o fato de Deus não colocar pastoras, não instituir pastoras, apóstolas, não instituir a mulher na liderança, não é preconceito de Deus. Pelo contrário, é cuidado de Deus. As pessoas, às vezes, não param para pensar do peso que é a responsabilidade de cuidar de uma igreja, de ser pastor de uma igreja. A mulher ela já é mãe de filhos, cuida do lar, que já é um peso sobremodo sobre os seus ombros. A Bíblia diz que existe uma real possibilidade de pastores pastorearem as suas igrejas gemendo. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, para que eles
façam isto não gemendo. Então, a mulher já tem esse peso de cuidar do lar. Ainda vai cuidar de uma igreja, porque cuidar de uma igreja é um peso espiritual muito grande, de responsabilidade, de ataques de Satanás contra o líder, né? O lobo, os mercenários. E por isso, existe uma real possibilidade de um pastor pastorear gemendo por causa das dificuldades. E a Bíblia diz, lá em 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5, que a mulher é uma parte frágil e que o homem deve cuidar da mulher. Então, quando Deus não deixa as mulheres serem pastoras, não é preconceito, é proteção, é cuidado. Elas têm que ser alimentadas, elas têm que ser cuidadas. E a Bíblia deixa assim, a Bíblia dá a permissão para a mulher ter o dom de ensino. Priscila ensinou Apolo, mas não no sentido comunitário, no sentido de culto solene, de exposição solene da palavra e no sentido de função, né? Então, de fato, Jesus é o parâmetro, a referência, e ele, sendo referência, não colocou uma mulher entre os 12, e Jesus chamou os 12 para a Santa Ceia, e inclusive no final da ministração da ceia, o texto diz que eles cantaram hinos. Eles cantaram hino, junto disso, com o texto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, Paulo diz, olha, quando vos reunis para a coleta, então, existem parâmetros bíblicos para a instituição de um culto solene, que é a reunião para a ministração da ceia, cantar hinos, cantar louvores. E quem vai liderar isso? A liderança da igreja, que são os pastores, né? No ensino da palavra. Só antes de passar a palavra para o Joelei, só um parênteses aqui na pergunta. Quase preguei, né? Não, tá bom. Eu acho que eu sempre falo isso aqui no Vejam Só, os assuntos teológicos, eles não são simples. E também são apaixonantes, né? Sim. Às vezes, para você defender a sua ideia, você precisa realmente contextualizar, formar as bases. Não é simples, viu, gente? Sentar aqui não é fácil, não. Parece, mas não é. Não é. Só um parênteses aqui. Presbíteras e diaconisas também não, né? Não. Rapaz, está muito rígido, pastor Leandro. O homem está... Mas por conta da autoridade também? Da liderança? Por causa do ensino bíblico, claro. Mas diácono na IPB não ensina. Ou quer dizer, não ensina. Ensina, né? Mas não é a função, vamos dizer assim. Não é a função. Acho que ficou melhor, né? Por causa da orientação bíblica, Paulo não... Gente, na verdade, numa leitura simples da Bíblia, você não vê termos como presbítera. Para que você gosta de leitura simples, pastor. Você sabe que não é assim. Apóstola, não é presbítera. Assim. Mas eu acho que se encerra a questão na escolha de Jesus dos 12. Tá bom. Nos cargos de liderança da igreja, os 12 representam isso. Bom, eu não tenho que falar nada, deixa eu ficar quieto. Vamos lá, Joelei. Primeiro, essa questão que ele defendeu aqui da diferença, né, da ideia da sociedade, daquilo que o texto bíblico ensina, e não moldar um ao outro. E depois eu quero fazer uma outra pergunta, um outro assunto. Deixa eu começar primeiro com uma fala dele a respeito da criação. Quando a gente encontra a palavra Adam no hebraico, Adam é ser humano. E por causa da queda, o homem se tornou Ish e a mulher Ishá. A questão é que nós não somos regidos pela queda. Não foi a mulher necessariamente que levou o homem a pecar. Os dois pecaram. Porque se a mulher é culpada, nós estamos com um problema muito sério teológico dentro da nossa eclesiologia, que é mais sério ainda do que a mulher falar. Bem da realidade, portanto, começa que a questão da fertilidade foi dada aos dois. Quando Deus cria a mulher, ela mantém a mulher como Adão. A queda acontece, há uma divisão, sim, há uma divisão. Quando entra no campo religioso, as coisas mudam, né? E aí você tem toda uma visão judaica, um judaísmo, ou a religião de Israel, mas que o patriarcado, inclusive, não tem tanta força quanto o matriarcado tem. Basta a gente observar o Antigo Testamento. O papel da mulher era, inclusive, de ensinar em casa os filhos. E, assim, quando você observa o culto solene, quando você observa outros fatores dentro da própria comunidade, a gente não encontra muita diferença. Eu insisto que a gente separar o culto solene para uma classe de escola bíblica, separar o culto solene de um lugar em que a igreja se reúne e aí que a mulher pode falar,
A igreja da Macedônia foi instalada na casa de Lídia. Eu acho que se Paulo fosse tão rigoroso assim, ele diria, não, na casa de Lídia não. Lídia, você tem marido? Quem vai dirigir o esquema vai ser o seu marido. Ou ele escolheria qualquer outro homem, né? Volto a dizer que a relação de Jesus com os 12 é uma relação que diz respeito a um contexto judaico, sim. Não tem como fugir disso. Jesus fala, eu vim pregar para Israel, eu vim falar com Israel. Se eu coloco uma mulher no meio dos 12, enfim, né? Eu acho que Jesus ele segue a ficha de acordo com essa compreensão. Posso até dar um pitaco aqui, né? A escolha é tão para os judeus que depois ele escolhe um outro para ir para fora, né? Exato, o próprio Judas, né? Então, Porque para os judeus eram os apóstolos. exato, exatamente. E, inclusive, você tem gentios no meio, né? Que aí acaba gerando um problema muito sério. Desconforto. Um outro fator também, que eu acho que é a questão da fragilidade. Olha, eu não sei, não. Eu acho que... Eu tenho visto pastores mais frágeis do que as esposas que eles possuem. Porque tem pastores que estão caindo, tem pastores que, infelizmente, estão cometendo suicídio. E eu vejo as esposas, eu sou pastor, eu tenho uma esposa em casa, e ela é mais baluarte, às vezes, para mim do que eu para ela. Eu sei que eu sou o cabeça da casa, mas ela é o pescoço. Eu acho que, quando nós voltamos para o Gênesis e fala que a esposa é uma ajudadora, ela não está no segundo espaço, ela está do lado. Às vezes, a firmeza e a força de uma mulher, de uma pastora, pode ser tão igual ou melhor do que um homem. Eu creio que isso se tornou muito, na minha opinião, mais dogmático do que bíblico. Quer dizer, nós levamos isso para um contexto da igreja, no seu sentido de ser igreja como é, e não observando as realidades de uma sociedade que... É claro que nós precisamos ter discernimento, quer dizer, não é porque nós vamos colocar uma pastora na igreja, a casa vai cair, ou a igreja vai se perder. Existem questões que o nosso discernimento é muito claro sobre determinadas coisas que não entram na igreja. Mas a mulher, ela é muito preciosa, ela não nos leva a essa condição. Sim. Acho que tem mulher que tem mais juízo do que homem, né? Enfim, mas isso é uma opinião. Talvez a maioria. Pois é. Talvez a maioria. Não queria aprofundar isso, mas talvez seja até um caminho interessante nesse aspecto, de que muitas das denominações que iniciaram a ordenação feminina depois caminharam para um liberalismo teológico muito gritante. Bom, nos Estados Unidos, talvez 90% das denominações que o fizeram caíram no liberalismo teológico. E aqui no Brasil, alguns, né? Teve uma controvérsia muito grande, inclusive com a IPI, que tem ordenação feminina. Depois, quando eles faziam parte do Conselho Mundial de Igrejas, que deu um rebuliço, adorações a outros deuses, e a IPI estava nisso e tal, e foi uma bagunça também. É um caminho também, pastor Leandro, ou... Existem 3 perigos principais no que diz respeito à doutrina que pode afetar a igreja, do ponto de vista argumentativo, que foi salientado aqui. O perigo de uma análise a partir da etimologia da palavra, o perigo de se fazer uma doutrina a partir de experiências pessoais, o perigo de se fazer uma doutrina a partir dos avanços da sociedade. A partir da etimologia da palavra, já é um consenso entre os exegetas que você não pode defender uma doutrina só com base na etimologia, porque a etimologia de uma palavra é muito volátil. O que vai determinar, na verdade, o significado é mais o contexto. E, mesmo assim, você tem que tomar muito cuidado para não defender uma tese só com base na etimologia. Porque o Novo Testamento trata a palavra Adão como o homem que foi criado, o primeiro homem, não no sentido genérico como humanidade. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 2, ele fala que o pecado entrou no mundo por causa não de uma humanidade, mas do primeiro homem, Adão. Então, o Novo Testamento se refere a Adão como o primeiro homem que Deus criou. E, veja, a queda de Adão, o pecado de Adão, ocasionou a morte no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Pelo pecado de Adão, entrou a morte no mundo.
Mas o pecado de Eva não foi que provocou a pena de morte sobre a humanidade. O pecado de Eva é uma das causas que Deus coloca na palavra para que ela não exerça essa autoridade masculina, né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois pecaram. Adão e Eva, eles pecaram. Só que Eva recebeu uma punição específica, aumento das dores de parto, o subjugar pecaminoso do homem, né? E o não poder exercer autoridade masculina na igreja, de acordo com o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. E o pecado de Adão teve uma penalidade sobre toda a humanidade, né? Então, a etimologia é muito perigoso, você fazer uma doutrina ou defender uma tese baseada nela. A experiência também é muito perigoso, porque fica subjetivo. O pastor conhece mulheres excelentes no ensino. Eu também conheço mulheres excelentes, mas eu também conheço mulheres que não são boas no ensino. Conheço homens que são ruins no ensino, homens que são bons no ensino. Eu conheço homens fortes do ponto de vista psicológico, conheço homens fracos. Conheço mulheres fortes, conheço mulheres que têm mais fragilidade. Então, não podemos defender uma tese ou um ensino com base nas experiências. É com base nas escrituras. Se a Bíblia diz que a mulher é a parte frágil, eu acredito. Né? Frágil não é no sentido de incompetência cognitiva, psicológica, porque os dois são a imagem e semelhança de Deus. Existem mulheres que, por exemplo, são gerentes em empresas que são excelentes. Existem palestrantes que são excelentes. Inclusive, existem mulheres que estão numa igreja que ordena pastoras, ou seja, pastoras, que ensinam a Bíblia com zelo e tem como referência pregadores reformados. Eu conheço mulheres famosas na internet, pregadoras e tal. Agora, eu não posso pegar a experiência e dizer, então vamos fazer assim. E a outra questão que a gente tem que tomar cuidado é usar a cultura como referência. Tá. Desculpa até interromper, pastor Leandro, mas só para a gente ouvir o professor Joelheiro, eu vou precisar encerrar esse bloco, tá? Então, 4 minutinhos, 3 minutinhos, professor, por favor, para suas... Sobre isso, né? Sobre essa questão, assim, para a gente finalizar esse bloco aqui. Sim, sim. No próximo bloco, vamos poder fazer as considerações finais e a conclusão, mas só para a gente encerrar isso. E aí, é que não vai dar tempo de ouvir o pastor Leandro aqui no bloco, mas eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão, às vezes, da ausência do próprio homem, né? Então, imaginando que a autoridade está sobre ele, ok, mas o que a gente vê são muitos homens sumindo da sua responsabilidade, inclusive dentro das igrejas. Tem muitas igrejas, inclusive, que às vezes você não tem homem para colocar na liderança, capacitar e tudo mais, por favor. Eu acho que essa é a versatilidade. Eu acho que nós defendemos o dom do Espírito de Deus, né? Nós defendemos a liberdade que o Espírito de Deus tem sobre a sua própria igreja. O vento sopra para onde quer, né? A gente não diz para onde o vento sopra. Às vezes eu vejo essas intimidações como uma questão que mostra onde o vento tem que soprar. Eu não posso ignorar o meu tempo, eu não posso ignorar o meu século, eu não posso ignorar as dificuldades. Eu fico com a Bíblia, claro que eu fico com a Bíblia, mas os tempos vão mudando e a própria igreja vai tendo um olhar, uma leitura sobre as pessoas que estão nela, porque existem pessoas dentro da igreja que são muito bem pastoreadas por mulheres. Eu prefiro muito mais dar uma irmã nas mãos de uma outra irmã para ser pastoreada do que eu poder pastorear, que inclusive as igrejas mais tradicionais e históricas defendem todo o cuidado e o zelo dos homens para com as mulheres. Pois eu já resolvo essa questão. Põe uma mulher como pastorado e ela vai cuidar de questões femininas, questões de criança. Hoje em dia, essa questão de pedofilia está cansando, já está torrando a paciência. E essas pedofilias nascem de homens. E eu vejo que a segurança de uma criança, você manter uma mulher na sua idoneidade e tudo mais, pode deixar com que uma pastora resolva isso de uma maneira muito eficaz. A nossa moralidade, ela multiplicou em muito em relação aos tempos de Paulo. Então, o que parecia ser mais fácil em relação a Paulo, o homem tomar as rédeas, hoje nem tanto. E nem o homem está dando conta. É como você disse, existem alguns homens hoje, pastores, que estão abrindo mão. Estão deixando algumas coisas acontecer. Então, você tem escândalos de toda sorte, de todo tipo.
E essa autoridade é dada a eles, enquanto que existem irmãs que legitimamente são chamadas ao ministério, mas elas são obrigadas a ficar caladas. Eu não consigo enxergar isso de uma maneira muito natural. Eu acho que a gente fala assim, olha, o que é a mesma coisa que você brigar pelo sábado. Não, o sábado está lá, é sábado, pronto, acabou. Aí vem Jesus e fala, não, a questão não é o sábado. A questão são vocês. Eu falo a mesma coisa. Não, a questão é o ministério masculino, pronto, acabou. Mas a questão não é o ministério masculino. A questão são as pessoas. E, às vezes, um pastorado feminino se encaixa numa determinada comunidade que um ministério masculino não se encaixa. Não sei explicar por quê. Nós somos humanos, nós somos pecadores, e o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Nós temos a palavra de Deus inspirada, nós seguimos a palavra de Deus, mas o ser humano é complicado, Sim. mais do que a palavra de Deus. E, às vezes, o ser humano precisa ser moldado com a palavra de Deus e diante da inteligência que o Espírito Santo de Deus nos dá. O Espírito Santo nos dá sabedoria, inteligência. A gente não pode simplesmente falar, está escrito e pronto, acabou. Não, o Espírito Santo fala, olha, se vira nos 30, meu amigo. Olha, a sociedade sua aí é século XXI, nós não estamos no primeiro século. E as tuas realidades, e quem está batendo na porta, é um problema muito sério. E, às vezes, um pastorado feminino se soma, se adiciona. Então, por mais que eu tenha respeito por todas as denominações, inclusive a minha, que defende a questão do pastorado masculino, eu acho que pode chegar um momento em que nós não vamos mais discutir nem mais isso. Que, aliás, existem países que nem discutem mais isso. O problema agora está sendo outro. Né? Tem igrejas aí, tem países que estão brigando se o sujeito que é trans pode ser ou não pastor. Ok, eu acho que isso aí já é um apelo que não entra na pauta, né? Discernimento. Mas no que diz respeito às questões de um homem, ministério legítimo, e uma mulher no ministério legítimo, a gente precisa pensar. Nossa. Rapaz, agora eu vou falar igual o reverendo Heber Cocarelli, que às vezes ele falava algumas coisas que eu me assustava aqui no programa, né? Agora o Jorley falou dessa pauta, né? Aí eu vou falar igual ele, que espero que quando essa discussão, esse debate chegar aqui ao Vejam Só, Deus já tenha me levado. Então são dois, tá? Porque essa daí eu não quero, não, cara. Isso é muito difícil. Eu também não Isso quero. Nossa, é muito difícil. Exatamente. E é o caminho, de fato. Do jeito que a coisa está andando, está caminhando, nós vamos chegar lá mesmo. Vamos chegar lá. Deixa eu chamar o intervalo. O próximo bloco ele é mais curtinho, tá, meus irmãos? Mas ainda haverá tempo para as considerações finais, conclusão, para a gente encerrar o assunto. Eu acho que, apesar da polêmica do texto, foi uma conversa super agradável, amistosa, de muito conhecimento. Acho que o grande presente foi para você que nos acompanhou aí, que pôde aprender a ouvir, né, as opiniões e as observações aqui, todas pautadas no texto bíblico, ninguém está inventando nada, e eu acho que quem aprendeu muito, quem ganhou muito foi você que nos acompanhou, tá bom? Antes do intervalo, eu vou colocar aqui o telefone da grade, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, se capacitar, ou gosta do estudo das escrituras, da teologia, quer fazer algo para crescer pessoalmente, espiritualmente, a grade é a nossa indicação para você, tá bom? Código 11 3115 0819. Anota aí direitinho, para amanhã, horário comercial, você ligar e falar com o pessoal da grade, tá bom? Código 11 3115 0819. Além da indicação da grade, eu quero indicar para você também a HIT, a nossa emissora. Às vezes você acompanha aqui o Vejam Só, conhece o Vejam Só, mas não conhece a nossa programação. E aqui na HIT tem muito conteúdo preparado e pensado para você e para sua família, tá bom? Tem jornalismo, tem entretenimento, tem programa musical, tem de entrevista, tem uma variedade aqui na nossa programação, programa infantil. Vem conhecer, bom, tenho certeza que você vai curtir e vai ficar ligadinho aqui no nosso conteúdo também, tá bom? Então, intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
irmãos, já estamos de volta com o Vejam Só, depois desse intervalo rápido na nossa conversa. Agora a gente volta para poder concluir, né, trazer as considerações finais do nosso convidado sobre o tema que já aparece para você aí. A mulher deve ficar em silêncio na igreja? Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Leandro Santos, o professor Joelei Cruz, eles que no primeiro bloco deram suas contribuições e agora vão fazer ali as considerações finais, né, sobre o assunto. Mas antes de ouvi-los, deixa eu só colocar aqui duas opiniões bem rapidinho que nós separamos lá do nosso Instagram, respondendo a nossa enquete, né? A enquete, nós perguntamos sobre a questão do pastorado. Pode a mulher ser pastora, sim ou não? Vou destacar dois aqui antes de ouvir as considerações finais dos nossos convidados e, no final do programa, antes de encerrar, nós vamos colocar o resultado da enquete na tela também, tá bom? O primeiro comentário é da Luana e ela fala o seguinte, ó: a mulher não pode ser pastora. O diaconato, o presbiterato e o pastorado são voltados exclusivamente aos homens. Obrigado, Luana, pela sua participação. O Silas responde de outro jeito, né? Ele fala que sim, Deus, em sua soberania, já usou mulheres desde o Velho Testamento, desculpa. Então, o Silas defende. É interessante, né? A mulher é contra, o homem é a favor. Boa. Obrigado, viu, Luana, Silas, e com essas opiniões aí eu cumprimento também todos aqueles que votaram e participaram da nossa enquete, que daqui a pouquinho nós vamos colocar o resultado no ar. Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um, tá bom? Para as considerações finais e conclusão. Como no primeiro bloco o pastor Leandro começou, o professor Joelei, então, inicia o bloco. O pastor Leandro tem o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje com a sua fala, tá bom, pastor? Então, vamos lá, meu irmão, 3 minutos para as considerações finais e a conclusão do assunto. Ok. Bom, eu venho aqui nessa noite trazer uma compreensão de que pastorado feminino, a liderança ou a mulher que fala na igreja, ensina, é uma possibilidade, não é uma imposição, mas é uma possibilidade. É algo que pode se encaixar com uma necessidade e é algo que pode se encaixar com uma legitimidade de um chamado, né? Meu incentivo, não só para todos, mas inclusive para nós mesmos, e a minha oração é que Deus nos valide a cada dia, nós pastores, bem como você também pastora, né? Você que está no ministério deve estar sofrendo as amarguras dos nossos dias, do nosso tempo. Que Deus possa te abençoar. Você, pastora, você, pastor. Os dias estão clamando e a gente nunca necessitou tanto de pessoas que tivessem um agir de cuidado e um agir de ensino. Podemos dizer até profético, né? Sobre a palavra de Deus. Então, fica meu incentivo a você, mulher, homem, que receberam esse chamado do Senhor, que estão sofrendo, têm dificuldade para poder caminhar nessa caminhada, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê ânimo, não desanime, continue firme, porque o Senhor tem muito para fazer com vocês. O vosso trabalho não é vão no Senhor, diz Paulo, né? Amém. E nós ficamos na oração e na torcida para que tudo dê certo nos nossos ministérios, que o Espírito Santo use você de verdade, de uma forma completa. Não importando se você é um rapaz, uma moça, um homem, um senhor ou uma senhora. Há sabedoria para todos os lados. E eu tenho certeza que Deus pode usar quem Ele quiser. Se abra, se coloque diante disso, permita que o Espírito te use em todos os momentos. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, professor Joelei, pelo carinho de sempre, viu, Eu meu irmão? agradeço. É sempre uma alegria recebê-lo aqui, poder aprender com o irmão. Só para reforçar os contatos, tá bom? O professor Joelei à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega lá que você vai conseguir ter acesso aos contatos para conversar com o professor Joelei. De novo, obrigado, Deus continue abençoando. Obrigado, eu sua também vida. agradeço. Pastor Leandro, vamos lá, 3 minutos para o meu irmão também. Quero ouvir as suas considerações finais, a conclusão. Eu quero falar a respeito de 4 questões que nós devemos tomar muito cuidado e depois fazer uma aplicação final. A primeira questão que nós devemos tomar muito cuidado é com a interpretação mais livre, mais aberta de alguns textos, né? Quando o texto bíblico fala que o Espírito Santo ele sopra onde quer, é sobre o agir dele. Ele age como ele quer.
não nós. Nós não devemos agir como nós queremos. Como diz o último versículo de Juízes, naquela época não havia rei, cada um fazia o que achava melhor. Nós não devemos fazer o que nós achamos melhor, mas aquilo que a Bíblia claramente deixa expresso. Então, essa é a primeira questão. A outra questão é tomarmos o cuidado com o pragmatismo, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. É claro que a mulher tem capacidade didática, cognitiva, como homem, porque Deus deu sabedoria, Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Então, nós temos ambos, homem e mulher, capacidades cognitivas. E, inclusive, as mulheres, de ensinar até as escrituras sagradas. Todavia, nós não podemos trabalhar a questão do ensino, da doutrina da igreja com base no pragmatismo. Funciona? Então, se funciona, vamos tornar aquilo normativo. Não é assim. Nós temos uma referência, é a Bíblia Sagrada. A terceira questão que nós devemos tomar cuidado é de olharmos para Cristo como aquele que se deixava prender pelas questões culturais da época. Então, Jesus ele não se importava de ofender a mente dos judeus. Inclusive, ele é conhecido como aquele que foi a pedra de tropeço para o judaísmo. Ele não se importava de ofender os homens judeus da época, tanto que ele conversou e dialogou com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela mesma se assustou com aquilo, e os discípulos tomaram um susto quando viram ele conversando com a mulher samaritana. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com o cabelo. Ou seja, por diversas vezes Jesus escandalizou aqueles homens, porque aqueles homens estavam presos à questão do machismo da época. Mas mesmo Jesus não estando preso a essas questões do machismo da época, do judaísmo da época, mesmo assim ele não colocou nenhuma mulher entre os 12. Isso significa que, para nós prestarmos atenção de que Deus, quando ele vai instituir liderança, ele coloca o homem. Não porque o homem seja mais capaz, mas porque o homem ele é o representante, ele é o cabeça, tanto no lar como na igreja, como na criação, no caso de Adão. E também porque Deus está poupando a mulher de todo esse peso. E a outra questão que eu agora queria abordar, a quarta questão, é como a igreja tem que lidar com os problemas. Como o Zé e o pastor falaram, disseram muito bem, nós estamos vivendo num momento de uma crise com a identidade masculina na família e na igreja. Na família, as mulheres estão tomando as rédeas em casa, não é porque elas querem necessariamente, mas porque os homens, em sua grande maioria, têm sido omissos em suas funções nos lares. Na igreja, há uma dificuldade para você encontrar homens capacitados. As mulheres estão estudando teologia, glória a Deus por isso. E os homens não querem saber, assim, boa parte dos homens não estão se aprofundando nas Sagradas Escrituras. São as mulheres que estão ensinando os filhos nas Sagradas Letras, enquanto que aquele que deveria ser o sacerdote do lar, que é o homem, cuidando de toda a família, tem sido omisso, né? Então, agora, como vamos resolver isso? O fato da figura masculina ser omissa? Não é mudando aquilo que Deus deixou claro. Por exemplo, no período dos juízes, havia ali uma ausência de liderança, tanto que o último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E foi nesse período que surgiu uma mulher chamada Débora, que liderou o povo de Deus, mas Deus não permitiu que aquilo se tornasse regra. Ali foi uma exceção por causa da negligência do homem. Como que Deus resolveu isso? Instituindo a monarquia, e dali em diante você não vê casos de uma rainha do povo de Deus em Israel. Você não vê uma sacerdotisa, uma rainha, né? Então, se resolve um problema voltando para as Sagradas Escrituras, não nos adaptando a estas questões. Ademais, eu vou aqui repetir as palavras pastorais do pastor no que diz respeito à questão de mulheres. Se você exerce a função na sua igreja, pastor, por favor, na sua igreja de discipulado, continue discipulando, continue abençoando, ajudando a sua igreja, e também os homens se voltando para as Sagradas Escrituras, resgatando a função masculina na liderança. E assim que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, pastor Leandro, pelo carinho, pela participação. Leve nosso abraço aos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Diadema. Que Deus abençoe nossos irmãos lá também. Os contatos, inclusive, da igreja já apareceram aí para você e ficam salvos no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá também. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, antes de encerrar o programa de hoje. A pergunta era, em sua opinião, a mulher pode ser pastora? Vamos ver como é que ficou? 31% dos nossos internautas responderam que sim, pode a mulher ser pastora.
68% responderam que não pode, que né, não concordam com essa função para a mulher. E 1% ali no não sei. Quero agradecer demais. Rapaz, fiquei até surpreso, assim, achei um número alto, contrário ao pastorado feminino. Mas obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou. Deus abençoe aí a sua vida. A construção do Vejam Só passa também por você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muita dedicação, muito carinho, e a nossa oração é que o programa edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.